Olá, um excelente dia, que domingo gostoso, abençoado e que seja assim ao longo de todo ele. Um grande abraço a vocês, a gente chega cedinho, tá tomando um cafezinho, que gostoso. Esse cheirinho é bom demais. O Agro Record a partir de agora trazendo, gente, as principais notícias do agronegócio e sempre agradecendo com certeza essa sua parceria. Preparamos excelentes reportagens. Confira os destaques do programa de hoje. Tem o sucesso da segunda safra de milho safrinha e Goiás e Distrito Federal representam o segundo maior produtor de alho do país. E vamos falar também sobre apitoxina, que é o veneno produzido pelas abelhas e pode ajudar no tratamento do mal de Parkinson. A gente começa aqui a edição de hoje dizendo que março foi embora e levou com ele, terminou aquele chamado período das águas, como a gente popularmente fala, não é verdade? E em muitas regiões, as chuvas continuam, ainda podem se estender por pelo menos um mês. No interior paulista, a gente tem presenciado e verificado isso, não é verdade? E essa água é esperada demais pelo produtor de milho safrinha, que é cultivado fora de época, na região centro-sul do Brasil. Em outras regiões também. Olha, vamos lá no Triângulo Mineiro. O sistema é uma alternativa muito rentável, mas quem apostou no cultivo espera uma ajuda do céu, da água, para não perder essa lavoura. Acompanhe e entenda na reportagem. Já estamos no outono, estação caracterizada por temperaturas mais amenas e clima seco. Mas aqui na região, as chuvas nesse começo de ano têm sido abundantes. Bom para o Rodrigo, que plantou há pouco mais de um mês o milho safrinha. Ele espera que o período chuvoso continue até o mês de maio para a planta se desenvolver. A lavoura de 300 hectares deve produzir 120 sacas por hectare do grão. Varia de ano, de pragas, de material que talvez foi bem o ano passado e esse ano já não vai tão bem. Então a expectativa ela não é tão alta, a gente não conta muito com a safrinha assim. A gente planta mais para uma rotação, uma sucessão de culturas, as máquinas trabalhar, não precisar dispensar funcionários, para rodar o ano inteiro a fazenda. Mas assim, eu acho que a expectativa esse ano aqui está até boa, sabe? De produção. De preço, nem tanto. O milho safrinha é plantado logo após a colheita da soja, entre janeiro e março, em um período de transição climática onde o regime de chuvas diminui. Por isso, a produtividade fica completamente dependente do ciclo da chuva. O milho safrinha é definido como milho de sequeiro, cultivado fora de época na região centro-sul do Brasil. Esse sistema de plantio sem irrigação teve início por volta de 1978-79. O grande incremento da safrinha, segundo pesquisadores da Embrapa, foi a necessidade do grão para uso na propriedade, principalmente por suinocultores e avicultores do estado do Paraná. A partir das experiências pioneiras, esse cultivo, inicialmente considerado insignificante, feito fora da época e em condições climáticas desfavoráveis, cresceu tanto e estendeu-se a outras regiões, que se tornou componente fundamental das cadeias produtivas. Um espaço conquistado graças aos investimentos em estudos e tecnologias. Rodrigo, que está na atividade desde menino, conta que o plantio do safrinha é sempre um risco, porém necessário. Além de depender da chuva, o produtor também faz o manejo correto. O combate às pragas aqui é semanal e, mesmo assim, as plantas sofrem com os ataques. E os desafios para o produtor rural são muitos. Além da questão climática, dos preços dos insumos, outro problema é a praga que ataca. O milho, por exemplo, tem várias delas. O Otávio, que é engenheiro agrônomo, vai explicar para a gente. Otávio, aqui na lavoura, o que vocês já constataram, né? Tem vários tipos de pragas já que apareceram, né? Bom, como você mesmo disse, a cultura do milho tem várias pragas. A gente divide elas em primárias e secundárias. Só que, assim, já faz uns bons anos que as primárias nossas estão sendo lagartas e cigarrinhas. São dois tipos diferentes de insetos com dois tipos diferentes de ataques. Então, você consegue ver um ataque de lagarta na lavoura, uma desfolha precoce, que isso vai interferir na fotossíntese da planta, na posterior enchimento de grãos da espiga do milho. E a cigarrinha, ela atua como um vetor de uma doença. Ela tem um efeito direto de sucção de seiva
e indiretamente ela transmite vírus e bactérias. As bactérias são responsáveis por causar um entupimento de vaso dentro da planta que ela não vai conseguir se desenvolver no futuro. Semanalmente nós estamos entrando com aplicações de inseticidas para controle de lagarta e cigarrinha. Tudo tem que ser feito de modo preventivo. Quando a gente deixa passar para poder fazer uma parte curativa, a gente já perdeu porcentagem de produção que no futuro fica difícil de controlar. O custo fica muito alto, né? E visto que também o milho, tanto cereais no geral, está muito ruim de preço, né? A gente está passando por um momento difícil do agro, né? E assim, a gente toda semana está aplicando, praticamente toda semana, né? São pragas de muito difícil controle, mas assim, a gente já é acostumado com isso, né? A gente já tem máquina para isso, funcionário para isso. Só que assim, a hora que você vai pôr na ponta do lápis, o custo está muito alto. O ciclo da chuva é decisivo em todas as fases do milho, desde a germinação, que depende da umidade no solo, até o florescimento e enchimento de grãos, momentos em que a demanda por água é ainda maior. Mas o alerta está na irregularidade. A falta de chuva ou uma interrupção precoce podem causar estresse hídrico, reduzir o tamanho das espigas e comprometer a produtividade. A gente tem bastante chuva em fevereiro e março, até final de março. Abril, aí depende do ano. Tem abril que é mais chuvoso e tem abril que é menos chuvoso. Está propiciando para um abril mais chuvoso pelas previsões climáticas, né? Mas assim, é uma incógnita, né? A partir de abril a gente já não conta com muita chuva mais não. Hoje na safrinha existe o risco primeiramente da questão climática. Esse é o principal desafio encontrado pelo produtor. E ele está procurando outras alternativas para sair do milho e plantar um sorgo, plantar um feijão irrigado, não ficar focado só no milho. Por quê? Pela alta dos insumos, da questão dos combustíveis, isso tudo influencia muito no aumento do custo. Então o produtor tem visado, claro, o milho, porque o milho é importante para a agricultura e para poder atender a indústria, mas ele tem procurado plantar outras culturas também. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a segunda safra deve produzir cerca de 108 milhões de toneladas nesta temporada, o que representa aproximadamente 75% de todo o milho produzido no país. A área plantada passa de 17 milhões de hectares e o Mato Grosso segue como o maior produtor nacional, concentrando grande parte dessa produção. Em Minas Gerais, o milho safrinha já representa a maior parte da produção do cereal. A segunda safra ocupa cerca de 800 a 900 mil hectares no estado e deve produzir aproximadamente 5 milhões de toneladas. O safrinha no estado é cultivado principalmente nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Além de ser um reforço na produção de grãos e dar mais rentabilidade para o produtor, cultivar o milho safrinha resulta numa palhada necessária para o sistema de plantio direto, oferecendo ao meio ambiente maior sustentabilidade. É a estrutura da lavoura que vai permitindo a boa colheita e os cuidados com o solo, claro, se tiver para as próximas semanas uma continuidade das chuvas. A gente retorna aqui conferindo como ficou na semana a cotação de alguns produtos agrícolas. Veja só. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,19. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.829,20. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 62,49. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 69,79. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 128,01. Olha, eu não sei se você sabia, mas Goiás, junto com o Distrito Federal, os dois representam o segundo maior produtor de alho do país. Perdem apenas para o estado de Minas Gerais. Ou seja, muito provavelmente você já refogou aquele arrozinho bom, temperou aquele feijãozinho com alho que saiu dessas duas localidades. Vamos conhecer agora como é esse processo antes do plantio. Para a gente entender, os dentes precisam ser resfriados para garantir a formação das cabeças. Veja a reportagem especial preparada aqui pelo Agro. Andamos 70 quilômetros até chegar à propriedade. É aqui onde os alhos são beneficiados.
Estamos no período de seleção das sementes, uma etapa fundamental para garantir a alta produtividade, qualidade dos bulbos e resistência a doenças. Diferente de muitas culturas, o cultivo do alho é feito de forma vegetativa, ou seja, é utilizado o dente como semente. Essa aqui é a área de classificação das sementes. Funcionários e funcionárias selecionam aquele dente que vai servir para a semente, o resto é descartado, né, Rafael? É isso aí, nós estamos na área de classificação. Esse alho já passou pelo processo de vernalização, que é colocar ele para ter a memória do frio durante 45 a 60 dias e agora nós debulhamos essa cabeça de alho e separamos as sementes. Por exemplo, essa semente aqui, ela tem entre 7 e 9 gramas cada uma. Então a cabeça de alho ela tem sementes com 9 gramas, com 7 gramas, com 6 gramas. As sementes com 3 gramas para baixo a gente descarta, não planta, porque ele vai dar uma cabeça pequena. E o objetivo nosso é ter uma cabeça de alho grande. Então por isso que a gente dá prioridade para plantar as sementes com maior peso. Certo. Elas estão geladinhas, eu estou sentindo aqui. Como você falou, elas passaram por um processo de vernalização. Elas ficam na câmara fria, menos 2 graus. Quanto que fica lá? Essas sementes ficam a menos 2 graus, de 0 a menos 2 graus. Para que esse alho armazene a memória de frio durante esse período de 45 a 60 dias. Sendo assim, ele consegue formar cabeça aqui no cerrado, porque o alho originariamente é de clima frio. Se você plantar essa mesma cabeça lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, não vai precisar colocar na câmara fria, porque o número de horas de frio que tem durante o plantio, durante o ciclo do alho, é suficiente para ele formar cabeça. E aqui no Cerrado brasileiro não é suficiente. Por isso a gente engana a cabeça de alho, colocando ele em câmaras frias durante esse período para que ele forme a cabeça quando for plantado aqui no Cerrado. Aí depois ele fica com essa memória do frio e acaba se tornando um produto de qualidade. Exatamente. Essa memória do frio nada mais é do que fazer com que ele entenda que está na hora dele produzir, reproduzir. E aí ele forma a cabeça e forma uma outra cabeça para ele manter a sua espécie. Se não tem o número de horas de frio, ele continua produzindo folha e não forma a cabeça. Entendi. E olha só o tamanho desse dente de alho. É o alho roxo que você planta aqui. Alho roxo, alho brasileiro, o melhor alho do mundo. O alho roxo brasileiro tem um sabor mais intenso, um aroma mais forte. Tem mais alicina, que é um composto bioativo com ações antioxidantes, antibióticas e anti-inflamatórias. Depois dessa seleção, eles são armazenados, são colocados nesses sacos e eles voltam para a câmara fria, é isso? Exato. Aqui nós estamos fazendo só a separação. A gente pega o bulbo, passa numa máquina, debulha esse alho, aí essa palha vai soltar e as pessoas que estão trabalhando vão tirar a palha, a parte central dele e vai vir só o dente para classificação. Depois que esse dente chega aqui, a gente coloca nas sacas, né, como vocês estão vendo, e volta para a câmara fria novamente para ele continuar cumprindo os 60 dias de frio que ele precisa. O processo do plantio do alho no Brasil ainda é 95, 98% manual, 1 a 1. Por que tem que ser manual? Porque a folha sai aqui nessa extremidade e a raiz sai aqui. Se você joga ele numa máquina, ele pode cair deitado, ele pode cair assim. Se ele cair virado, a raiz vai sair para cima e a folha para baixo. Ele não vai formar cabeça. Então ele tem que ser plantado nessa posição, aonde a raiz vai sair para baixo, vai ser enterrada aqui e a folha vai sair para cima. Aqui no Cerrado, a colheita é, em média, em 120 dias. O estado de Goiás, junto com o Distrito Federal, representam o segundo maior produtor de alho do país e lideram em produtividade acima da média nacional. Na última safra, em sua fazenda no Padef, Rafael plantou 160 hectares que renderam 2.600 toneladas de alho.
Este ano diminuiu a produção para 100 hectares. O produtor, que também é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, diz que o cenário para os agricultores do Brasil não está favorável. Hoje nós temos um excesso de oferta no mercado, ocasionado por uma importação muito grande que entrou no Brasil ano passado. A China, por exemplo, aumentou quase 3 milhões de caixas a mais com relação ao ano anterior. E esse excesso de produção fez com que o preço caísse muito. Então, hoje nós temos um remanescente de produção do cerrado brasileiro bastante significante. O produtor, além de estar vendendo abaixo do seu custo de produção, ainda continua com essa safra estocada, tentando vender essa safra. E já chegando safra nova da Argentina, safra nova do Sul. Então, o desafio nosso é muito grande com relação a equilibrar esse volume, a oferta e a procura no mercado brasileiro. Porque está prejudicando muito o produtor, vendendo abaixo do mercado. E o que ocasiona isso? O endividamento do produtor. Esse endividamento está dificultando demais o produtor, que ele não tem recurso para plantar uma próxima safra. Então, a ANAPA está articulando junto aos órgãos do governo para sensibilizar com relação à questão econômica e à questão social. A cultura tem um papel muito importante na questão social também, porque emprega muita gente. Diferente, não é verdade? Eu, de fato, não conhecia esse processo, imagino que muita gente também não. A gente continua conversando, mas antes, vamos conferir como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 365 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 6,42. O nosso agro faz aquela pausa rápida. Na volta, a gente vai te falar sobre a apitoxina, que é um veneno produzido pelas abelhas e pode ajudar, olha que interessante, no tratamento do Parkinson. Eu volto já. E aproveitando que hoje é domingo, muita gente já pensando na semana que tá para começar. Calma, a gente tem ainda muitas horas para curtir esse domingo. Vamos ver como deve ficar o tempo ao longo da semana. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite em Rio Preto. As temperaturas devem variar entre 20 e 30 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 21 e a máxima é de 31 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Gente, da apicultura à biotecnologia, a apitoxina, o nome é diferente, né? Eu vou te explicar. É o veneno produzido pelas abelhas e pode ajudar no tratamento do Parkinson. Estudos também investigam outros diagnósticos neurológicos e essa revolução pode sair das abelhas. Veja só na reportagem. No laboratório localizado em Parnaíba, a ciência e a esperança caminham lado a lado. É aqui que pesquisadores desenvolvem estudos a partir da apitoxina, o veneno da abelha, uma substância conhecida há séculos por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. A empresa é considerada a única da América Latina especializada na extração e purificação da apitoxina, utilizada na produção de medicamentos e produtos voltados à saúde e à cosmetologia. O veneno é extraído da abelha africanizada. Os apicultores são da região norte piauiense que fornecem a principal matéria-prima, além da extração de apiário próprio. E assim, tem surgido um dos projetos mais promissores que nasce neste laboratório com foco na doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, o Parkinson. A pesquisa é liderada pelo professor doutorando da UFDPar, químico e pesquisador Zé Roberto, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí, a FAPEP, que decidiu associar a apitoxina ao canabidiol para desenvolver um medicamento sublingual com o objetivo de amenizar os sintomas da doença. A inspiração veio de dentro de casa. O pai dele, Francisco Caetano, hoje com 78 anos, convive com o Parkinson há quase uma década. No início, as dificuldades eram simples, mas devastadoras. Segurar uma colher, manter firmeza nas mãos, realizar movimentos básicos do dia a dia estava cada vez mais difícil. Diante desse cenário, o pesquisador transformou a dor em propósito e os primeiros resultados
já demonstram avanços significativos na qualidade de vida do paciente. Eu estou achando que estou melhorando muito, porque na situação que eu estava horrível. Tinha um dia lá em casa que eu dizia, vai dar vontade de eu cortar a mão. Aí a mulher estava com sede, que eu não fizesse aquilo. E de certo tempo para cá, quando eu comecei a tomar o remédio que meu filho levou, aí estou melhorando. Estou tremendo menos, eu seguro tudo nas mãos, que eu não segurava de maneira nenhuma. É um tratamento que ele é complementar. Então, os pacientes, isso não vai achar cura, mas ele ajuda no tratamento. Então, o paciente tem que ser acompanhado por médico, neurologista. Então, ele é um tratamento adjuvante, ele vai ajudar ao longo da utilização, né? Lembrando que não é uma questão de curar, mas o que ele vai fazer? O carnabidiol, ele age no sistema neurológico, ele vai agir na ação antioxidante, vai melhorar o sono, vai melhorar a questão da irritabilidade, é um neuroprotetor. E quando ele é associado à apitoxina, que é anti-inflamatório, natural, ele vai ajudar a diminuir a inflamação cerebral, e isso faz com que haja a diminuição dos tremores, né? Então, não é que vai parar de tremer, ele vai continuar tremendo, mas muito menos. Então, aquilo que era difícil para ele vai conseguir fazer e pelo menos ter de 70% a 80% das suas atividades normalmente. A apitoxina é uma substância que vem da abelha e é usada como mecanismo de defesa. Na verdade, é um veneno, mas aqui no laboratório ela ganha um novo significado e essa substância já passou a ser usada na produção de medicamentos que possam reduzir os sintomas de doenças neurológicas. O medicamento desenvolvido aqui ainda está em fase final de autorização junto à Anvisa, mas os avanços já observados reacendem a esperança para pacientes e familiares que convivem com os desafios da doença. Eu tremia demais, as calças balançavam. Aí, quando ele levou esse remédio, eu melhorei muito. Agora eu não segurava uma colher, nem nada. Hoje eu seguro a colher, como, pego a xícara de café, tomo, que eu não tomava, só era com a mão esquerda. Aí as duas tremiam muito, mas essa tremia menos. É como eu segurava para tomar, né? À medida que a pesquisa foi avançando, outras descobertas foram surgindo. E com isso, outros medicamentos voltados para a saúde neurológica, muscular e beleza também. Acredito que daqui a 2, 3 meses a gente aliás, 2, 3 meses não, um mês com a liberação já esteja nas farmácias, já esteja no comércio. Aí você tem desde para fibromialgia, tem um dispositivo médico que foi feito para quem tem dores crônicas. Então você imagina que o laboratório ele pesquisa problemas de saúde. Então aqui é uma canetinha parecendo um monjaro que a gente coloca apitoxina líquida. E o paciente com fibromialgia, ele vai aplicando nos pontos, né? E aí você pode dizer assim, e ele não tem alergênio, não vai ter alergia, não corre risco. Aqui é uma apitoxina que a gente, por tamanho de molécula, a gente tira os alergênicos. Então ela é hipoalergênica, de baixo alergênico. Então, pessoas que sentem dores crônicas, inflamações, dores articulares, vão poder utilizar a caneta com dispositivo médico, né? Como que vai funcionar? Isso aqui vai estar em clínicas de fisioterapia, clínicas de aplicação, clínicas médicas. Então é algo que já está em fase só de regulação para estar no mercado, né? Aqui é o comprimido que o seu Francisco utiliza, que é um comprimido sublingual. Aqui é um comprimido sublingual, na qual ele faz uso. Hoje ele faz uso só uma vez à noite, embaixo da língua. Quando está no período que ele está trabalhando, que é mais agitado, ele toma um pela manhã e um à noite. Então coloca embaixo da língua e ele vai absorvendo, que é o carnabidiol com a apitoxina, né? Então nós temos aqui são os tipos de apitoxina,
que é o veneno da abelha. Então a gente chega a deixar ela assim, ó. Aqui é uma apitoxina que ela é ser alergênico, então ela não tem baixa alergênico. Aqui é uma apitoxina já com alto grau de alergenidade, então aqui já é usado mais para procedimentos estéticos, porque tem ácido hialurônico, então você faz pequenas dosagens. Aqui é a apitoxina ultra pura, é diferente, por exemplo, da apitoxina quando ela é suja, ó. Olha a diferença de cores, ó. Isso aqui tem muita impureza, que é o que acontece. Então a função do laboratório é dar estabilidade para a biomolécula, tirar alergênico, fazer todo esse processo de pesquisa. Uma pesquisa que une biotecnologia, inovação, apicultura e laços familiares. Enquanto aguarda a liberação oficial para avançar, o estudo segue reforçando o potencial da ciência desenvolvida no interior do Piauí, mostrando que do veneno pode nascer tratamento e da necessidade grandes descobertas. Por isso é cada vez mais importante preservar a natureza. As respostas para tantas perguntas a gente sempre acaba encontrando nela, não é verdade? Que preciosidade! Obrigado pela sua participação. Nosso Agro Record fica por aqui. Se de repente você perdeu algum momento, não tem problema. Estamos no R7, vai lá, você encontra toda a nossa grade, toda a nossa programação. E se você tiver sugestões aqui para o nosso Agro, manda, que a gente gosta demais. Olha o zap aparecendo aí, tá bom? Mas vou te falar, 1799-618-8829, gente. Muito obrigado por essa companhia boa. A gente tem uma grade repleta de muitos assuntos a partir de agora, mas queria agradecer e esse domingo que ele seja abençoado para todos nós. Tamo junto!